É, Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos e deixem seu like, compartilhem, que eu agradeço muito. Então, primeiro aqui nós vamos dar prosseguimento à crítica ao livro do Rothbard, que é A Ética da Liberdade, falando sobre a questão do direito das crianças e do abandono das crianças. Então, primeiramente, eu queria dizer que eu não queria fazer uma coisa apelativa, assim, tipo, olha, o anarcocapitalismo é a favor do abandono das crianças, não sei o quê. Olha que absurdo e tal. E o anarcocapitalismo está errado por causa disso, simplesmente, querendo dar um efeito sensacionalista e tal. O que eu quero é simplesmente, eu reconheço que esse elemento é importante é importante que ele seja evidenciado pelos críticos ao anarcocapitalismo para explorar o efeito desse elemento para causar um impacto nas pessoas, mesmo que não estudem muito, e para essas pessoas sentirem antipatia pelo anarcocapitalismo. Eu reconheço que isso uma utilização importante desse elemento. Então, aí para o pessoal aí de direita, fica mais fácil. Se alguém estiver demonstrando simpatia, se alguém falar imposto é roubo, não sei o que, você fala, então imposto é roubo, então você é a favor do direito absoluto à propriedade. Então, sim, eu sou a favor. Então você é a favor de abandonar as crianças. Aí a pessoa já provavelmente vai ficar, não é bem isso, não sei o que. Não, você falou que imposto é roubo, então você é a favor do direito absoluto à propriedade, então você é a favor de abandonar as crianças. Aí a pessoa, não, que não sei o que, não, é isso sim. Então isso é um recurso que você pode usar para, de forma assim, simplória, para, vamos dizer, tirar a credibilidade do anarcocapitalismo. Eu acho isso perfeitamente válido, eu acho que o pessoal de direita tem que usar esse recurso para tirar a credibilidade do anarcocapitalismo, mas nesse vídeo não é exatamente só isso que eu estou tentando fazer. O que eu procuro fazer é, na verdade, uma crítica à questão que eu chamo de idolatria da lógica, que é o uso da lógica como único caminho para chegar à verdade nas discussões morais. Eu não estou dizendo que a lógica não seja necessária. A lógica é necessária, é muito importante, mas o problema do que eu chamo de idolatria da lógica e fetichismo da lógica é quando o pessoal deixa de lado a interação dialética daquilo que eles estão defendendo com outros fatores e valorizam apenas a coerência lógica, tentando imitar a estrutura da lógica matemática que funciona muito bem para ser aplicada no raciocínio econômico de forma abstracionista, mas que para as discussões sobre valores não funciona, como eu pretendo demonstrar ao longo dos vídeos aí. Então, primeiramente, né, quero dizer o quê? Que a minha intenção não é apenas usar esse negócio do abandono de crianças de forma apelativa, porque eu acho possível que os anarcocapitalistas libertários tenham desenvolvido outra argumentação que possa contornar esse problema do abandono de crianças. Eu acho possível que eles tenham, a partir dos princípios de direito absoluto à propriedade e tudo mais, ter desenvolvido uma outra interpretação. Mas a questão não é essa. A questão é que essa ideia do direito, que a partir do direito absoluto à propriedade, o abandono de crianças é legítimo. Por exemplo, tipo, você tem o direito absoluto ao seu próprio corpo. Ninguém pode te obrigar a fazer nada com o seu corpo. Então, se você tem um filho e você quer deixar o seu filho no lixão, é perfeitamente legal e perfeitamente moral para o Rothbard você fazer isso. Porque qualquer restrição que alguém possa impor à sua atitude de deixar o seu filho no lixão vai ser uma invasão da pessoa sobre a sua propriedade, que é o próprio corpo. A pessoa não pode te obrigar a pegar a sua propriedade sobre o seu corpo e ir lá e conduzir até o lixão para tirar o seu filho. A pessoa não pode invadir a sua liberdade. Então, se você quiser abandonar o seu filho, é ilegal e imoral, pela concepção do Rothbard, você obrigar alguém a alimentar o filho e tirar o filho do lixão. É ilegal e imoral. Então, a pessoa pode ter o direito de abandonar o filho. Então, a questão é que, tipo, é basicamente isso. E eu acho possível que os libertários anarcocapitalistas tenham desenvolvido uma argumentação que viabilize, vamos dizer, a proibição de abandonar a criança.
Mas mesmo assim a questão é que se por acaso eles desenvolveram uma argumentação que permite que eles desenvolvam um raciocínio contrário ao abandono de crianças, essa argumentação não inviabiliza essa argumentação que legitima o abandono de crianças. É, no máximo, uma bifurcação interpretativa, que eu chamo. Isso quer dizer o quê? Nem todas as perguntas têm uma resposta única. Tem perguntas que podem ter uma resposta, pode ter duas respostas. Então aqui, como dentro da lógica interna do anarcocapitalismo, mesmo que eles tenham desenvolvido outra argumentação que permite que eles repudiem o abandono de crianças, nada impede que a partir desses pressupostos que eles usam, de direito absoluto à propriedade, imposto é roubo, etc., e que a lógica e a análise da praxeologia, das estruturas a priorísticas que estão presentes em qualquer ação humana, como únicos meios possíveis para você elaborar um discurso sobre valores, nada impede que a partir desses pressupostos você desenvolva um raciocínio de que a partir da ideia do direito absoluto à propriedade você pode legitimar o abandono das crianças. Ou seja, aí entra o problema da lógica e da dialética. Eu sempre falei ao longo desses vídeos que o problema do anarcocapitalismo é que eles procuram usar apenas a lógica para fundamentar um discurso moral e não usam a dialética. E que esse é o problema. Então, o que diferenciaria a lógica e a dialética? Começar assim. A lógica e a dialética podem ser entendidas como interligadas. Porque, por exemplo, quando você fala Sócrates é homem, todo homem é mortal, então Sócrates é mortal, etc. Então, o raciocínio que é usado aí na lógica elementar e tudo mais. Então, você vê se aquela premissa é verdadeira ou não, e você comparar aquela premissa com outras, pode ser considerado uma parte aí da lógica, e etc. Mas a questão da dialética é que a dialética é aquilo que é desenvolvido nos diálogos platônicos. Que tipo, o cara fala, eu acho que a justiça é cada um ter o que merece. Eu acho que a justiça é o bem. Eu acho que é outra coisa. Aí as pessoas vão comparando diversas concepções e vão vendo que elas têm contradições uma com a outra e elas vão procurando, vamos dizer, fazer um diálogo ali para tentar ver uma coisa comum para que seria o conceito de justiça. E no Aristóteles é a mesma coisa. O Aristóteles fala, o filósofo fulano de tal falou tal coisa, o outro filósofo falou outra coisa. Então, as opiniões dos sábios até hoje foram essas. Então, qual que deve ser a verdade? Ele procura, a partir de várias opiniões diferentes, chegar a uma conclusão. Então a dialética é essa interação, né, entre opostos, interação entre contrários para você chegar a uma conclusão. Ou não, ou chegar a uma conclusão ou chegar a um tensionamento entre contrários. E a lógica seria a estrutura do discurso, a formalidade do discurso, vamos dizer, a estrutura formal do discurso que te permite afirmar qualquer coisa. Então você pode dizer que a lógica está intrínseca na realidade. Então, tipo, tudo que você observa tem uma sequência lógica do acontecimento. O problema é quando você diz que a partir daí a lógica tem que ser o único meio para você chegar à verdade, porque a lógica é irrefutável, é indestrutível e tal, e os outros meios para chegar à verdade são frouxos, não tem critério e tal. O problema é o seguinte, o problema é que, como eu já falei anteriormente, como que você distinguiria, né, a lógica da dialética? A lógica, você pode enxergar as duas como interligadas, mas a lógica enfatiza mais a forma, o que a ideia é apresentada. Enfatiza mais a organização interna, as relações da organização interna de como o raciocínio é elaborado. Então, por exemplo, você fala y mais x é igual a z. Então, z é igual a y dividido por x, ou qualquer coisa assim. Então você faz uma equação aí, matemática. Não interessa o que é o x, o que é o y, o que é o z. Não interessa. Só interessa que essa relação entre eles, por si só, vai sempre se manter fixa, independente do que seja o x, o y e o z. E esse estudo da relação entre essas abstrações quantitativas da lógica matemática
é irrefutável, etc., porque a matemática também é irrefutável. O problema é o seguinte, aí o que é esse x, o que é esse y, o que é esse z? Para você definir o que é cada premissa, você tem que partir numa investigação que inclua dialética, inclua uma abordagem que permita você confrontar diferentes concepções de um objeto para você chegar ao núcleo do que seria aquele objeto, ou chegar a um tensionamento de todas as possibilidades de desenvolvimento daquela ideia, ou do que todas as possibilidades do que o objeto poderia ser. Então você desenvolver uma abordagem que permita te aproximar dessa concepção mais abrangente, que seria a abordagem dialética, que seria necessário para você definir as premissas aí. Então a lógica seria apenas algo assim que é inevitável uma vez que você elaborou o raciocínio, elaborou a investigação dialética, a lógica já vai estar intrínseca naquela sua conclusão. E mesmo que você faça um raciocínio contraditório aí na questão dialética, a lógica pode de alguma forma se adaptar àquilo. Por exemplo, você pode dizer que o ser humano conhece o mundo e desconhece o mundo ao mesmo tempo. Então, assim, é verdade, o ser humano conhece o mundo, porque ele pode conhecer algumas coisas. Por exemplo, alguma coisa existe. O ser humano pode saber que alguma coisa existe. Pode saber que 2 mais 2 é 4. Então ele conhece o mundo, mas ao mesmo tempo ele desconhece, porque sempre vai existir uma margem muito grande de desconhecido. O ser humano nunca vai conhecer tudo. Então, assim, ele conhece, mas desconhece ao mesmo tempo. Então, uma coisa que se você for observar apenas a formulação lógica daquilo, é uma coisa que é contraditória. Mas isso é verdade, o ser humano conhece e desconhece. Então, tipo, na lógica, você não pode afirmar que duas coisas sejam entidades não, né? Sei lá, sejam aspectos contraditórios do mesmo tempo e da mesma forma. Então, tipo, você pode dizer, logicamente, o ser humano conhece a realidade e não conhece. Só que esse conhecimento não é da mesma forma. Ele conhece uma parte e tal e desconhece, e ela é considerada como um todo. Então você pode dizer que tem como você elaborar isso logicamente. Mas a questão é a seguinte, qualquer coisa que você elabore dialeticamente, no final você vai ter que procurar uma coerência lógica, de alguma forma. Você vai ter, no mínimo, que fragmentar ali a abordagem lógica para ela se adequar àquilo que você está apresentando. Então, a lógica é mais ou menos uma coisa inevitável na parte final da sua investigação. E quando você faz uma conclusão, quando você chega numa conclusão, a lógica vai ser um estudo de como aquela conclusão se apresenta. Apenas uma forma de você estudar uma forma coerente daquela conclusão se apresentar para ela se encaixar na realidade. Então, ao passo que na matemática, por exemplo, no estudo das relações quantitativas, como esses entes abstratos aí, tipo x, y, z, podem ser, não importa o que é x, y, z, o estudo das relações por si só é o mais importante. Mas, por exemplo, nas discussões sobre as ciências humanas, que incluem, por exemplo, discussões sobre moral, sobre o que é certo e o que é errado, o mais importante é você entender a formação dessas premissas, etc. Por isso que, inclusive, o Aristóteles, por exemplo, ele foi o criador da lógica, e na Ética Nicômaco ele não usa basicamente a lógica, ele usa a dialética. Na política ele usa muito mais dialética. Então, por quê? Porque para a abordagem desses assuntos aí, a dialética que é o meio preferencial. Você percebe que na argumentação do Rothbard, por exemplo, ele tem um desenvolvimento dialético muito pobre daquilo que ele defende. Então, uma coisa que exemplifica essa pobreza seria quando ele desenvolve a discussão sobre o punitivismo contra as ideias de... como que... Esqueci como que se chama, que recuperar a pessoa, que recuperar o preso, etc. Que não seria apenas punir, mas seria recuperar aquela pessoa e reinserir na sociedade. Então seria teorias reformistas aí da pena, mais ou menos isso. Então ele fala, então o preso que cometeu um assassinato, um estupro, se ele for considerado, se os observadores lá considerarem que ele já se adequa à sociedade, já se reformou, então ele pode ser solto em 3 semanas.
e o cara que que roubou um chiclete, se os analistas considerarem que ele não foi recuperado, então ele pode ficar lá anos na cadeia, etc. Então, tipo, com isso aí, ele está realizando um abstracionismo, que o que eu chamo de abstracionismo é a linha de raciocínio que não inclui o procedimento dialético que seria necessário para ele ter uma percepção realista daquilo que ele está falando. Então, assim, as teorias aí reformistas da pena, é óbvio que não é assim que funciona. É óbvio que não é, simplesmente o cara pode ter assassinado, estuprado, mas se em 3 semanas ele melhorou aí o comportamento, ele vai ser solto. Porque só o que importa é ele melhorar o comportamento. É óbvio que não é só o que importa. Isso é uma dimensão da pena que pode, em alguns casos, ter preponderância, mas que tem que interagir com outros fatores. E a forma, os instrumentos intelectuais que permitem que você analise essa interação de fatores diferentes é a dialética. Então, como o Rothbard tem o desenvolvimento dialético aí das premissas extremamente pobre, e ele procura enfatizar apenas as relações lógicas entre as premissas, certas coisas como esse negócio aí do uso da pena, para o Rothbard tem um desenvolvimento muito pobre. Ou, tipo, a teoria da pena como retaliação, então vai ser só como retaliação e não vai ter como recuperar o preso. Ou teoria da pena para recuperar o preso, então vai ser só para recuperar, ou então aquela pena para servir de exemplo para as outras pessoas não fazerem mais aquilo. Então você pode pegar um inocente e aplicar uma punição, porque a função vai ser só servir de exemplo. Então, tipo, essa abordagem que destaca um aspecto específico ali do fato, como se aquele aspecto fosse único, é uma abordagem abstracionista, porque a abordagem correta seria dialeticamente você entender que aquilo não é o único fator, tem vários outros fatores que estão interagindo e que você tem que levar em conta todos eles, que é o método seguido pelo Aristóteles na política, por exemplo. Se você ler o livro, você vê isso aplicado de forma muito eficiente. Então aqui, voltando à questão aí do direito das crianças, de abandonar as crianças, eu vou ler o trecho do Rothbard que ele fala sobre isso. Os pais não têm o direito de agredir os filhos, mas também não quer dizer, né, que os pais não deveriam ter a obrigação legal de alimentar, de vestir ou de educar os filhos, já que estas obrigações acarretariam em ações positivas compelidas aos pais, privando-os de seus direitos. Os pais, portanto, não podem assassinar ou mutilar seu filho, e a lei adequadamente proíbe um pai de fazer isso. Mas os seus pais deveriam ter o direito de não alimentar o filho, de deixá-lo morrer. A lei, portanto, não pode compelir justamente os pais a alimentar um filho ou a sustentar sua vida. Novamente, se os pais têm ou não têm mais propriamente uma obrigação moral ao invés de uma obrigação legal executável de manter seu filho vivo, é completamente outra questão. Esta regra nos permite resolver aquelas questões complicadas como: será que os pais deveriam ter o direito de deixar um recém-nascido deformado morrer ao não alimentá-lo? A resposta é claramente sim, resultando a fortiori, do direito mais amplo de permitir que qualquer recém-nascido, formado ou não, morra. Não obstante, como iremos ver a seguir, em uma sociedade libertária, a existência de um livre mercado de bebês iria fazer com que tal desprezo seja mínimo. Então acontece o seguinte, é basicamente aquilo que eu falei anteriormente, o direito absoluto à propriedade. Então você pode fazer o que você quiser, contanto que não interfira na propriedade do outro, porque esse direito tem que ser sagrado, etc. Então, se a pessoa jogar o filho lá no lixão, você não pode obrigar a pessoa a ir lá e voltar a buscar o filho, porque se você tentar obrigar a pessoa, você vai estar colocando uma imposição sobre a liberdade dela, com o seu próprio corpo. Então, como o direito à propriedade é um negócio sagrado, você não pode obrigar a pessoa a alimentar e cuidar do filho. Então, a pessoa pode abandonar o lixão, tá tranquilo para o Rothbard. Então, você percebe que aqui ele acaba que com esse desenvolvimento, ele deixa claro que a questão dos valores morais para ele são colocados numa hierarquia diferente do que uma concepção, por exemplo, que valorizasse a vida. Porque se você valorizar a vida acima da propriedade, a vida da criancinha ali teria que
é justo você obrigar o cara a alimentar e a cuidar do filho e punir se ele não fizer aquilo. Porque, você está infringindo a liberdade, a propriedade do outro cara. Beleza, só que a vida é mais importante que a propriedade. Então, se você for para preservar a vida do outro, não tem problema infringir um pouco a sua propriedade. Então, acaba que o Rothbard, tentando dar um desenvolvimento meramente lógico e uma cópia dos modelos matemáticos que servem para análise econômica para as discussões sobre moral, quando ele tenta fazer essa transposição, ele acaba reafirmando que, no fundo, a discussão sobre valores é uma discussão que tem que ser vista dialeticamente, porque porque é uma discussão sobre escala de valores, sobre estabelecimento de prioridades do valor que é mais importante. Então, e como que você vai entender essa escala de valores pela lógica? É difícil pra caramba, talvez até seja possível, mas é um meio muito mais difícil do que se você entendesse pela abordagem dialética da metafísica medieval e aristotélica, etc., que permite que você, através desse procedimento todo que eu já falei nos vídeos anteriores, você consiga mais ou menos fazer uma analogia de um valor com algum símbolo, alguma abstração metafísica, e a partir daí você compreenda e você possa estabelecer uma hierarquia de valores. Então, por exemplo, você pode dizer que a vida é mais importante que a propriedade, porque se o cara não estiver vivo, não adianta ele ter propriedade, então preservar a vida é mais importante. Então, nesse caso de abandonar o bebê no lixão, é você obrigar a pessoa a voltar lá e pegar o bebê, você está infringindo o direito dela, a propriedade do corpo dela, mas não tem importância, porque o direito à vida é mais importante. Então, o próprio Rothbard aqui, você pode ver, não, o Rothbard acha que não tem problema e que, além do mais, isso seria improvável, porque é mais provável que ele levasse o filho para vender no mercado de bebês, etc., porque ia ser melhor para ele. Então ele ia calcular, ia ver que é melhor para ele ganhar dinheiro vendendo bebê para alguém que não pode ter filho, etc., então ia dar tudo certo. Mas isso não exclui a possibilidade do cara simplesmente querer matar mesmo, porque ele não quer e foda-se, e não quer ganhar dinheiro, já é milionário, e teve um filho, não quis, então ele largou lá e quis matar. Pela teoria do Rothbard, não tem problema fazer isso. E o Rothbard tem a pretensão de que a ética, que é outra coisa que eu não concordo, e que eu acho que dá até para deduzir, porque eu não concordo pelo que eu falei anteriormente, mas qualquer coisa eu falo mais disso no outro vídeo, que a ética tem que ser aplicável para todas as situações, e é uma fórmula abstrata, lógica, que tem que ser aplicável para todo ser humano em todas as situações possíveis, em todos os tempos. Então, assim, se a ética tem que ser baseada no direito absoluto à propriedade, essa ética também tem que se aplicar ao caso do cara deixar o bebê no lixão simplesmente porque ele quer e foda-se. Nesse caso, também o direito absoluto à propriedade teria que ser respeitado. E eu acho que não, eu acho que essa ideia de que a ética tem que ser baseada numa fórmula lógica que seja aplicável para todos os seres humanos em todos os lugares é apenas um fetichismo da lógica. Porque as discussões sobre ética não é assim que funcionam, porque elas funcionam através da comparação do valor daquele caso concreto com uma concepção metafísica de bem que você desenvolva, que eu acho que a partir do aristotelismo, da metafísica tomista, escolástica e tudo mais, é melhor você desenvolver. Comparando aquela situação com essa concepção metafísica de bem, e aí você tenta, a partir dessa comparação, ver o que seria mais adequado ali. Então, para o Rothbard, como ele diz que o direito absoluto à propriedade tem que ser fundamentado numa ética que é fundamentada na lógica, que tem que ser aplicável para todo ser humano em todo contexto, ainda que ele ache que isso é desagradável, que não deveria ser feito, etc., e ainda que os anarcocapitalistas possam eventualmente desenvolver uma argumentação que faça um acordo entre o direito absoluto à propriedade e a obrigação da pessoa de ir lá e buscar a criança no lixão, ainda que eles façam isso, não tem como eles negarem que, se eles pretendem ter uma ética que é fundamentada numa relação lógica aplicável universalmente para todas as pessoas em todas as situações, não tem nada que impeça a pessoa de criar uma ética perfeitamente válida, perfeitamente lógica e aplicável para todos os seres humanos em todos os contextos, que permita a pessoa largar o bebê no lixão morrendo sem fazer nada. Então isso acontece não é por causa da lógica absoluta nem nada, é por causa simplesmente da escala de valores. Eles escolhem colocar prioridade ao valor da propriedade, porque vai ser uma coisa que vai permitir uma argumentação mais clara, mais
mais bem explicadinha, bem formuladinha, etc., do que preservar a vida do bebê, que eventualmente o pai quer mesmo largar no lixão e não quer dar atenção para ele e deixar ele morrendo lá. Então acaba que quanto mais eles procuram dizer que a ética é uma questão lógica, abstracionista, mais eles afirmam que a ética é uma questão de escala de valores. Porque se o cara quiser preservar o valor da vida humana, ele pode formular uma resposta tão lógica, tão aplicável universalmente quanto a ética do Rothbard para criar outra forma de desenvolver uma argumentação para defender que o cara teria que voltar e buscar a criança. Então acontece que isso se relaciona com o que eu estava falando anteriormente sobre a questão da lógica e da dialética. Que a lógica não deve ser... A importância da lógica nas discussões sobre ética, sobre valores morais, não deve ser exacerbado, porque a formulação ética sempre depende de uma discussão sobre estabelecimento de uma escala de valores que é metafísica e é dialética. Então, quando essa argumentação toda que o Rothbard desenvolve só é possível porque ele simplesmente escolheu, eu vou dar mais importância para o valor da propriedade do que para o valor da vida. E foda-se. Então, por mais que os libertários tentem dizer que a ética libertária é indestrutível, porque é baseada na lógica, etc., não é nada disso. Ele simplesmente é baseada numa interação dialética anterior a essa formulação lógica com a qual eles escolheram dar prioridade ao valor da propriedade. Então, não sei se eu fui muito claro, né? Mas eu vou continuar lendo aqui para ver se eu explico. Então, a criação engendra uma obrigação de sustentar a criança. Por que essa obrigação deveria cessar quando a criança quando a criança iria se tornar um adulto? Então aqui um cara falando, os pais continuam sendo os criadores da criança. Por que eles não são obrigados a sustentar a criança para sempre? É verdade que a criança não é mais indefesa, mas o desamparo, como mostrado acima, não é por si só um motivo de vincular a obrigação. Então aqui ele está falando sobre a problemática de você dizer que a criança, os pais têm que ser obrigados a cuidar da criança, etc. Porque aí ele fala, como que você vai definir, posteriormente, né, nesse capítulo ainda ele fala, como que você vai definir quando uma criança tem o direito absoluto à propriedade e quando ela não tem. Então, se você fixar 18 anos ou 21 anos, vai ser uma coisa arbitrária e sem lógica, etc. E outra coisa que ele fala que, se você obrigar o pai a criar, porque, se você infringir minimamente a propriedade do cara e obrigar ele a voltar lá no lixão e pegar a criança que ele abandonou, então você está fazendo o cara se tornar escravo da criança, escravo de um poder maior que vai obrigar ele a voltar lá, etc. Então você está escravizando o cara, porque você está infringindo a propriedade dele. Então, com isso, você observa que é óbvio que isso tudo é uma questão dialética de estabelecimento de prioridade de alguns valores. Então, assim, você pode usar uma retórica exagerada, etc., para dizer que você está escravizando o cara. Se você for ver a formulação lógica, pode fazer sentido. Você pegou e não deixou o cara ter o direito absoluto à propriedade, então você está escravizando ele. Pode fazer sentido. Mas agora, você acha que é a mesma coisa você obrigar um cara a voltar atrás e pegar o filho dele que ele abandonou no lixão e impor uma punição ao cara por ele ter abandonado o filho no lixão? Você acha que isso é a mesma coisa do que o cara ser preso lá nas selvas da África, torturado, capado, como eram os escravos muçulmanos, depois acorrentado e obrigado a trabalhar numa fazenda, e se ele não quiser trabalhar ele vai ser escoteado, vai ser torturado? Você acha que é a mesma coisa que você obrigar o cara a voltar atrás para pegar o filho dele que ele abandonou no lixão? É a mesma coisa, porque tudo é denominado de escravidão na terminologia do Rothbard. Então você percebe que, mesmo que através da lógica, escolhendo algumas formas aí de elaborar uma premissa, tipo, escravidão é você não ter propriedade do seu corpo. Então, se você cobra imposto, você está escravizando fulano. Se você obriga o cara a voltar e pegar o filho dele no lixão, você está escravizando o cara porque você está obrigando que ele faça uma coisa com o corpo dele. Então, você está tendo propriedade sobre o corpo dele, etc. Logicamente, isso pode fazer sentido. Você pode dizer que
O cara que foi capturado, acorrentado, torturado, obrigado a trabalhar a vida inteira numa fazenda é a mesma coisa que você cobrar uma punição por um homem que abandonou o filho dele no lixão. Logicamente pode dizer que é a mesma coisa porque você está obrigando a eles a não ter direito à sua propriedade. Mas é a mesma coisa que eu estava falando anteriormente. Na equação lá, x vezes y é igual a z. Então z é igual a y dividido por x. Então, tipo, não interessa o que é o x, o y, o z. Nesse caso também, não interessa se o cara foi torturado, capado, obrigado a trabalhar a vida inteira, ou se simplesmente você exigiu que o cara desse um dinheirinho pro governo. Ou você exigiu que o cara voltasse atrás e pegasse o filho que ele largou no lixão. Não importa como são elaboradas as premissas. Importa que são situações em que a pessoa tem uma restrição de direito à propriedade. Então, pela abordagem meramente abstracionista que busca sempre se fundamentar na lógica, que o Rothbard procura desenvolver nesse livro, não tem diferença o cara que é torturado, que a família dele é ameaçada, que é acorrentado, trabalha para trabalhar a vida inteira numa fazenda, não tem diferença que o cara que é obrigado a não abandonar o filho dele no lixão. Se ele abandonar o filho dele no lixão, ele vai preso, etc. É a mesma coisa. O cara o ser escravizado, como na época colonial, na África, do Império, quando era dominado pelos muçulmanos, etc., é a mesma coisa que o cara não poder abandonar o filho dele no lixão. Então, eu já desenvolvi toda a argumentação para dizer que não é apenas uma argumentação sensacionalista que eu estou tentando desenvolver, apesar de que desenvolver uma argumentação sensacionalista a partir desse fato é algo que pode ser muito útil para a direita e que eu gostaria muito que o pessoal aí direitista de verdade usasse bastante esse apelo contra os anarcocapitalistas, porque seria mais ou menos assim: se você falou que imposto é roubo, então você é a favor que o cara possa abandonar o filho no lixão. Porque é verdade. Porque se você falou que imposto é roubo, por quê? Porque qualquer desrespeito, por mínimo que seja, ao direito absoluto à propriedade, é um roubo. Beleza. Então, se o cara quiser abandonar o filho dele no lixão e você criar qualquer forma de punição que obrigue o cara a voltar e pegar o filho, ou que vá impor alguma sanção ao cara que fez essa coisa, se você tem qualquer concepção de restrição ao direito absoluto à propriedade, você já está relativizando aí o direito à propriedade, então você não pode dizer que o imposto é roubo, por exemplo. Então, se você diz que o imposto é roubo, você está defendendo o direito absoluto à propriedade, então você está defendendo também que todo mundo tem o direito de abandonar o seu filho no lixão, e não pode ser obrigado de forma alguma a pegar o filho. Então, por enquanto é isso. Talvez algumas coisas que não tenham ficado claras, posteriormente eu vou tentar desenvolver melhor. Então é isso, muito obrigado.